O primeiro princípio específico do ataque é a penetração. O jogador atacante com o disco avança para um espaço aberto do terreno de jogo. Podemos observar várias situações de penetração num jogo de hóquei subaquático. Na situação 1, observamos o jogador da Nova Zelândia a nadar diagonalmente em direção à parede. Na situação 2, observamos os jogadores franceses a direcionarem o jogo para o corredor central. O que é importante reter na penetração é que o jogador atacante com o disco nada sempre para um espaço aberto. O primeiro princípio específico da defesa é a contenção. Como o nome indica, contenção é impedir a progressão do adversário no terreno de jogo. Vamos observar a ação do jogador francês sem a posse do disco. O jogador encaminha o adversário para a zona de terreno do jogo que pretende, sem nunca ter uma ação sobre o atacante. O segundo princípio específico do ataque é a cobertura ofensiva. A cobertura ofensiva é a ação do segundo atacante. Nesta situação de jogo, observamos o jogador atacante de Inglaterra a realizar penetração com um segundo jogador nas suas costas. Este jogador está a realizar cobertura ofensiva. O segundo princípio específico da defesa é a cobertura defensiva. A cobertura defensiva é a ação do segundo defesa. Nesta situação de jogo, observamos o primeiro jogador francês a realizar contenção e o segundo jogador a realizar cobertura defensiva. Na situação 2, observamos uma marcação de falta a favor da Nova Zelândia, com a colocação defensiva da equipa francesa. Observamos o primeiro jogador francês a realizar contenção, direcionando o jogo para a parede, e o segundo jogador francês a realizar cobertura defensiva. O terceiro princípio específico do ataque é a mobilidade. A mobilidade está relacionada com a iniciativa dos jogadores sem disco. Os objetivos gerais do princípio da mobilidade são a criação de linhas de passe e a ruptura da estrutura defensiva da equipa contrária. É necessário que todos os jogadores entendam as deslocações dos companheiros. A estas movimentações coletivas chamamos combinações. No esquema, observamos um exemplo de mobilidade. O jogador atacante com o disco realiza um passe para o jogador em movimentação. Nesta situação de jogo, observamos o jogador atacante com o disco a realizar um passe para o seu colega que se encontra numa desmarcação. É importante reter que para o sucesso deste princípio é necessário existir movimentação do jogador sem disco. Esta ação só é possível ter sucesso se todos os jogadores conhecerem o que vai acontecer. Nesta segunda situação de jogo, observamos o jogador australiano a realizar um passe
para uma zona que ainda não tem colegas de equipa. Para que esta ação tenha sucesso, todos os jogadores terão de saber o que irá acontecer. Este conhecimento coletivo damos o nome de combinação ofensiva. A equipa australiana definiu a sua estratégia de ataque, combinação ofensiva, colocando o jogo na parede e saindo novamente para o corredor central. O terceiro princípio específico da defesa é o equilíbrio. Para que uma equipa sem disco esteja equilibrada, terá de obter superioridade numérica ou, no mínimo, igualdade numérica de jogadores no centro de jogo. Nas situações de jogo, é importante observar que a equipa que defende realiza contenção com o seu primeiro defesa, cobertura defensiva com o seu segundo defesa, colocando-se em superioridade ou igualdade numérica. Desta forma, a ação atacante é bloqueada. Para equilibrar uma equipa, poderão ser utilizadas várias estratégias, umas individuais, outras coletivas. O quarto princípio específico do ataque é espaço. Este princípio está diretamente associado aos conhecimentos teóricos que os jogadores possuem sobre a tática do jogo. As ações deste princípio iniciam-se após a recuperação da posse do disco. Os jogadores da equipa que recupera o disco procuram posicionamentos pré-definidos. Estes posicionamentos muitas das vezes são chamados de jogadas. Na verdade, neste caso, por estarmos a falar de um princípio específico do ataque, damos o nome de combinações ofensivas. Se conseguirmos antecipar a jogada, conseguimos explorar melhor os passos para atacar. Este é o conceito do princípio de espaço. Na situação 1, observamos uma combinação ofensiva que combina os princípios da mobilidade e do espaço. Como já foi dito, o sucesso depende do conhecimento prévio da jogada ou combinação ofensiva de todos os jogadores da Austrália. Só desta forma, a equipa consegue tirar partido do espaço do terreno de jogo. O quarto princípio específico da defesa é concentração. O princípio da concentração caracteriza-se por aumentar a proteção defensiva. O conceito por trás deste princípio centra-se na redução do espaço, impedindo as ações ofensivas do adversário. Os jogadores da equipa que defende devem tentar direcionar o jogo ofensivo adversário para zonas menos vitais do terreno de jogo. Devem ainda evitar que surjam espaços livres nas costas dos jogadores que realizam a contenção, a cobertura e o equilíbrio defensivo. Podemos observar várias situações de concentração no decorrer de um jogo. Nas três situações de jogo, observamos a redução do espaço por parte dos jogadores da equipa francesa. Se observarmos com atenção, a equipa francesa cumpre uma sequência de ações ou princípios.
A sequência inicia-se com o primeiro defesa francês a realizar contenção, o segundo defesa a realizar cobertura, os restantes jogadores a cumprirem o princípio do equilíbrio, igualando ou superando o número de jogadores no centro de jogo, e por fim, concentração para ganharem a posse do disco.